Olá a todos, sejam bem-vindos à leitura do capítulo 4 do livro Análise Técnica para Leigos, da Barbara Rockefeller. Tá? Como a gente sempre vem fazendo aí nos capítulos anteriores, eu seleciono as partes principais depois de uma leitura do capítulo, né, e vou comentando as partes lidas, ok? Neste capítulo a gente vai falar sobre a arte da negociação, vamos falar um pouco sobre indicadores, interferências e etc, ok? Então vamos lá. A negociação é sobre dinheiro e o dinheiro estimula a emoção. Porém, falar sobre negociação como envolvendo apenas ganância e medo faz com que a maioria dos analistas como faz a maioria dos analistas, é enganar a faixa de emoção na negociação. A negociação também é sobre o sucesso pessoal e a falha. Os operadores sentem remorso, vergonha e desespero, assim como esperança, alegria e satisfação. Os operadores técnicos vão às últimas consequências para removerem a emoção das decisões de negociação. A principal ferramenta para silenciar a emoção é o indicador. Quando você sentir um leve desgosto em uma perda, ao invés de uma angústia gritante, tornou-se um operador técnico. Mas antes de continuar, primeiro você precisa entender que os indicadores nunca irão banir inteiramente a interferência, inclusive a interferência aleatória de seus gráficos. Você usa os indicadores para separar a informação significativa, o sinal, da interferência, mas você nunca elimina a interferência. A persistência da interferência no universo dos seus indicadores é um ônus perpétuo e a maior fonte de frustração. Se você tiver uma mentalidade mecânica e tiver habilidades matemáticas, poderá tornar-se um operador bem-sucedido usando apenas as habilidades técnicas. Mas há algo além da habilidade técnica que é mais uma arte, um sentimento de intuição para aquilo que o mercado está pensando. Os mercados, claro, não pensam, apenas os indivíduos são capazes de pensar. E ainda, com bastante prática e a habilidade de abrir sua mente aos comportamentos do mercado, você também poderá adquirir um critério inquantificável no mercado, que é mais arte do que habilidade. Léo Tolstói, ao responder a pergunta "o que é arte?", disse que é um meio de união entre os homens, reunindo-os nos mesmos sentimentos. Então, primeiramente, ela fala, né, sobre a ferramenta, né, que os operadores técnicos têm, ou seja, os traders que utilizam análise técnica, também chamada de análise gráfica, né, e tal ferramenta se chama indicadores. Tá? Nós temos indicadores de preço, indicadores de volume, nós temos osciladores, e cada um deles tem um determinado objetivo. Então, por exemplo, estou aqui com o gráfico aberto do Ibovespa no prazo semanal. Tá? E eu aqui uso primeiro o gráfico de candlesticks, né? E as médias móveis de 8, 20 e 200 períodos, todas elas médias aritméticas, o indicador de volume financeiro e o MACD, que é um oscilador. Tá? Então, cada instrumento gráfico desse é um indicador. Cada um deles tem um determinado objetivo. Tá? Cada um deles pega uma determinada informação, né, e reflete essa informação de maneira visual, né, no gráfico. Tá? Então, por exemplo, as médias móveis. A média móvel, por exemplo, aqui, ó, de 20 períodos, essa linha da média móvel, ela é formada porque atrás dela tem uma fórmula matemática. Tá? Como ela é uma média móvel aritmética, o resultado dela é a média aritmética dos últimos 20 candles. Mas aí qual que é a informação do candle que a fórmula usa? É a informação do fechamento. Tá? Então, por exemplo, um candle altista, um candle verde que você vê aqui, o preço ele iniciou a negociação embaixo, no início do corpo do candle e fechou acima. Tá? Então, esse preço de fechamento ele é levado em consideração para cálculo da formação dessa média móvel, assim como as outras também. O que diferencia elas é o período. Então,
a média de 8 períodos, ela utiliza a informação de fechamento dos 8 candles, últimos candles, a de 20 dos últimos 20 candles e a de 200 dos últimos 200 candles, tá? E aí, a cada candlestick que é formado, né, há uma nova informação de um novo fechamento, tá? E nisso há um novo componente de informação para formar a média. Por isso que a média ela vai oscilando, porque a média aritmética do preço dos últimos 20 candles ela vai mudando, né, conforme o comportamento dos preços, tá? Então a média, existe um conceito matemático de alguns chamam de reversão à média, tá? Ou ir até a média. Existe um exemplo que a literatura utiliza para poder entender esse conceito de média, que eles dão um exemplo seguinte: imagina que num estádio de futebol, esteja lotado e ao sair, as pessoas que estão lá no estádio, ao sair, os pesquisadores eles ficam na porta medindo a altura de todos os homens que estão saindo do estádio. Eles fazem isso. E aí é o seguinte, você coleta a informação, por exemplo, dos 50 primeiros homens que saíram do estádio. Você coloca essa informação numa tabela e você plota ela num gráfico. Você vai ver que essa informação ela tem uma média, tá? A média ela é o seguinte, a média aritmética no caso vai ser a soma, né, de todas a altura dos 50 primeiros, né, dividido por 50. E aí você vai ver qual é a média da altura dos homens que estão naquele estádio, tá? E aí, quando você vai analisar essa informação desses 50, você vai perceber que o número maior de homens, eles possuem a altura da média, tá? É um número menor que está abaixo ou acima da média, tá? Então, este é o conceito de média. Se toda aquela informação que é quantificável, né, ela tem uma média, né, no seu comportamento, tá? E essa média, a partir do momento em que você vai coletando mais informações, você sabe que mesmo que você vá, né, medir na altura dos homens e ela vai aumentando para, vamos supor que a média é 1,60, ela vai aumentando para 1,80, 1,90, você vai saber que uma hora essa média, né, o valor, a resultante da altura desses homens, ela vai chegar até a média, tá? Então, é isso. A ideia principal e a ideia básica é que você, pegando um conjunto de dados, né, a maior composição numérica desses dados, ela está na média ou próximo à média, tá? E essa informação é importante porque é o seguinte, no mercado, por que a plotação da média móvel no gráfico ela é importante? Porque baseado neste conceito, tá, deste exemplo que eu dei, os preços eles tendem à média. Então você pode ver que, olha só, aqui quando o Ibovespa ele começou a subir, né, olha só, ele estava lá em cima, aí de repente ele caiu muito forte, aí a média ela fica afastada. De repente ele começa a voltar em direção à média, tá? Ele volta em direção à média e aí ele tem um comportamento de subir, né, ele volta a subir e aí ele se afasta da média, né, até que ele chega no momento de exaustão, tá? E aí ele volta para a média. Então você vê que este fenômeno ele ocorre progressivamente, tá? Olha só essa baita tendência de alta aqui, ó, de 2016, esse aqui é o gráfico semanal, né? 2016 até 2020, né? Olha como que os preços eles se afastam e vão na média, se afastam e vão na média. Eu sempre gosto de usar a média mais curta com a média de 20 períodos, que é essa média verde que está no gráfico, tá? Então você pode ver aqui como que os preços respeitam ela.
ela é a referência da formação da tendência, tá? Como assim? Na literatura, é o seguinte, na análise gráfica, análise técnica, os estudiosos da análise técnica, o estudo da análise técnica, ele é um estudo estatístico, tá? Ele é um estudo de probabilidade. Então, os padrões que foram sendo identificados e que hoje a gente utiliza para fazer as operações, eles são frutos de análises de um grande banco de dados, tá? Então, os grandes estudiosos aí, né, que escreveram os livros mais importantes, eles fizeram, né, uma análise de bancos de dados de dezenas, na verdade centenas e centenas de ações, de contratos futuros, de commodities, etc. Tá? E eles começaram a identificar que havia padrões, determinados padrões, nos gráficos de todos esses ativos. Tá? Então, começou a ter uma ciência, né, todo um conhecimento, né, estatístico, né, na qual nós chamamos de análise técnica, em que a base deles são esses padrões. Então, esses analistas, esses pesquisadores, eles estudando tanto esses padrões como a composição dessas informações nos gráficos, eles identificaram que de todas as médias móveis, a média móvel aritmética de 20 períodos é a que o mercado mais segue, mais respeita. Na verdade, eles estipularam duas médias. As duas médias móveis clássicas mais importantes são essas duas que estão no gráfico aqui, ó. A média de 20 períodos e a média de 200 períodos, todas elas aritmética. Eu estou dizendo isso porque existem outros tipos de médias móveis, tá? A ponderada, a exponencial também. Então, assim, a aritmética que por trás dela existe a fórmula matemática por trás dela é a média aritmética, é o cálculo da média aritmética do fechamento dos últimos 20 candles, no caso da média de 20 períodos, e 200 candles no caso na média de 200 períodos. Então, quem faz position trade, ou até mesmo quem utiliza análise fundamentalista, muitos investidores, eles utilizam a média de 200 períodos para saber se o ativo ele está altista ou baixista, tá? Altista, no caso, eles consideram como uma tendência de alta, cujo os preços estão acima da média de 200 períodos. E baixista, quando os preços estão abaixo. Então, eles fazem essa filtragem gráfica, tá? Utilizando essa média móvel. Já quem faz swing trade e até mesmo position trade de algumas semanas, utiliza a média móvel de 20 períodos. Essas duas médias móveis, elas podem ser aplicadas em qualquer prazo gráfico, tá? Se você for até mesmo o gráfico de 2 minutos, você pode ver que a média de 20, quando há tendência, ela é respeitada, tá? Então você pode ver aqui, ó, no gráfico, o Ibovespa, né, ele tem, né, cada ativo tem a sua própria volatilidade, né, o seu grau de oscilação. Quanto mais negociações há e quanto mais alavancagem há, então, por exemplo, os contratos futuros, eles são por si só alavancados, né? Você opera contratos futuros de índice, do índice Ibovespa, sejam os contratos cheios ou os mini contratos. A diferença entre os dois é que os mini contratos se exige uma alavancagem menor, exige que você tenha menos dinheiro na corretora para operar, e os contratos cheios exigem que você tenha uma margem maior, porque o volume financeiro que você opera, ele é muito grande, tá? Então, por ter essa característica, essa de alavancagem, ou seja, o ativo em si, você já opera ele alavancado, ou seja, você opera mais dinheiro do que você tem, tá? Isso é inerente ao contrato futuro, aos mercados futuros. Então a volatilidade ela é muito grande. Por quê? Porque o fluxo financeiro ele é absurdo, tá? Ele é absurdo. Então assim, quando o mercado ele vira
né, os traders começam a entrar na ponta vendedora, por exemplo, e começam a jogar o preço para baixo, né, o comportamento do preço naquele sentido, ele tende a ser muito exponencial, tá? Ele é muito grande, ele tem essa característica. Nas ações é menor, tá? Nas ações esse comportamento é menor, principalmente em gráficos de prazo maior, tá? Então, eu disse isso porque aqui no gráfico do Ibovespa a gente pode ver que o preço ele oscila sobre a média de 20. O ideal é que ele oscile acima da média de 20 períodos, tá? Porque a gente sempre tem como referência a média de 20 no mínimo para conduzir o stop. Mas você pode ver que, olha só, num período de diversos meses, ele subiu, ele caiu, mas ele não caiu abaixo da média de 20 períodos e ele subiu, tá, acima dela. Então, essa média móvel, ela é um indicador, tá? Ela é um indicador e nós utilizamos ela como referência para operar tendência. E como mesmo lá no livro disse, os indicadores eles não são 100% confiáveis o tempo todo, né? Então você pode ver, olha só, ele teve um movimento de alta durante todo esse tempo, embora todo esse tempo ele tenha subido, ele chegou a oscilar um pouco abaixo da média móvel de 20 períodos, tá? Mas você pode ver que ele respeitou um canal de alta, tá? A gente traçando uma linha de alta aqui, você pode ver que ele oscilou dentro dessa faixa. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é mostrar que o indicador, ele é a nossa referência para operações. Sem ele, não teríamos como operar, tá? Porque ele nos dá uma informação a mais, né, que está no gráfico. Ele revela informações que estão ocultas no gráfico, tá? Mas ele não é o 100% das vezes assertivo. Tá? Então você pode ver que a média móvel aritmética de 20 períodos é a nossa referência para operar tendência. Na imensa maioria das vezes ela é assertiva. Você pode ver que, olha só, dentro dessa primeira perna de alta aqui, ó, ela respeitou a média. Aqui ela já não respeita, aqui também ela não respeita, mas ela volta um outro ciclo de respeitar a média, tá? Então, assim, o ideal, nesse cenário, como que você operaria? Você ficaria dentro aqui nesse período. Chegou aqui, você teria saído fora, seu stop teria sido acionado. Mas você teve um lucro, né, dentro desse prazo, tá? Ela oscilou bastante aqui. Quando ela sobe e ela volta a respeitar a média e subir, você tem aí um outro período em que ela respeita a média de 20 períodos, tá? Então, a informação gráfica, nós utilizamos o indicador através de maneira objetiva, tá? Então, muita gente acha que operando através da análise técnica, a análise técnica é uma espécie de ciência voltada para ser aplicada numa espécie de cassino, onde a informação ela é aleatória e os comportamentos também. Só que não é assim, tá? Você, através dos indicadores, né, nós conseguimos ter informações determinadas e informações objetivas. Então, o segredo está não na confiança cega em um determinado indicador técnico, mas o segredo está em você conseguir conciliar, utilizar em conjunto diversos indicadores que te dão um grau maior de certeza, tá? Então, essa ideia, essa noção, essa percepção, o operador técnico tem que ter, tá? Que o mercado, né, ele lida com informações fortuitas, tá? Ou seja, nós lidamos com o futuro. Então, eu fico vendo as pessoas fazerem uma crítica à análise técnica, sendo que qualquer método de análise, né, a análise fundamentalista também, ela lida com a aleatoriedade dos preços. Então, não é porque o Warren Buffett, né, que é o grande papa aí da análise fundamentalista, pelo menos a pessoa que mais ganhou dinheiro através da análise fundamentalista no mundo, né? Ele é hoje a terceira ou quarta pessoa mais rica do mundo. Então, nem mesmo Warren Buffett acerta em tudo, tá? Nem sempre ele acerta em todas. Então, por exemplo, né, começou aí, foi no ano passado, né, quando começou aí
né, a crise sanitária da pandemia, né, do Covid-19, ele estava comprado em empresas aéreas, ele teve um prejuízo grande, né, multimilionário, e ele mais que depressa foi lá e vendeu. Tá? Então, assim, ele estava posicionado em empresas aéreas, né, e se ele tivesse visto, enxergado que elas iam ter um efeito negativo tão deletério, ele teria, né, saído das posições meses antes, tá? Quando a pandemia já estava ainda em seus estágios iniciais. Tá? Então, assim, criticar a análise técnica porque ela não funciona 100% é o mesmo que não entender como o mercado financeiro funciona. Tá? Qualquer metodologia de análise não funciona 100%. Análise técnica, análise fundamentalista ou análise quantitativa. Tá? Análise matemática, estatística. Tá? Então, os robôs de investimento também erram. Né? Eles trabalham da maneira mais objetiva possível, né? Através de parâmetros matemáticos, né? Que são plotados e colocados na sua linha, né? De programação, na linguagem de programação do robô, né? E o robô ele executa religiosamente aquilo na qual ele está programado. E você pode ver que robôs têm prejuízo, tá? Qualquer robô tem prejuízo, até mesmo o melhor robô do mundo, né, que pertence à Renaissance Technologies, do Gene Simons, né, do fundo Medallion, né, que é o melhor fundo do mundo. Né, eles foram as pessoas que mais ganharam dinheiro no mundo, no mercado financeiro, e foram através de robôs. Eles também têm perdas. Por quê? Porque qualquer um que investe lida com o futuro, tá? E aí, o segredo do sucesso está na construção da sua estratégia. Né? Você não tem que ficar se angustiando pelas cartas que você recebe ao jogar o jogo. Né? Você tem que saber jogar o jogo com as cartas que recebe. Né? Então, este é o segredo. Tá? Então, assim, o investimento, né? o trading, né? Alguns gostam de se posicionar como traders, outros como investidores. Seja como investidor, seja como trader, a habilidade de operar, de investir na bolsa de valores, ela é um somatório de ciência e arte, tá? É arte porque ela vai além de qualquer conhecimento técnico que se construa sobre o mercado financeiro, tá? Qualquer conhecimento técnico, seja fundamentalista, seja qualquer que seja o caráter do conhecimento construído, tá? Análise gráfica, análise fundamentalista, matemática, estatística, etc. Né? O que vai diferenciar é a habilidade de lidar com as informações, porque toda e qualquer informação ela é do presente ou do passado, tá? Ela nunca é do futuro. Né? No futuro, para o futuro a gente faz previsões, né? Projeções, tá? E essas projeções, previsões, né? Grande parte delas podem estar erradas. E para isso você constrói um método, tá? Você utiliza um método em que você vai aperfeiçoando, né, as suas técnicas de projeção, tá? De acordo com o comportamento aí dos mercados, tá? Toda série de preços ela tem certa quantidade de interferência. As mudanças no preço que surgem de trimestres imprevistos não podem ser previstas e a tendência não irá durar. A interferência fará com que os preços variem a partir da tendência. Se for uma tendência, né, ou seja, se estiver ocorrendo uma tendência, seja de alta, seja de baixa, né, e aí ocorre uma interferência, essa interferência ela vai resultar, né, ela vai gerar efeitos na tendência dos preços, né? Portanto, essa interferência ela aumentará o risco, embora a interferência raramente mude uma tendência já estabelecida. Né? Mudar uma tendência ou iniciar uma nova a partir de uma condição sem tendência requer mais do que uma interferência. Requer um evento móvel do mercado que gosto de enfatizar com uma letra E maiúscula. Quando ela está falando sobre tendência aqui, o que ela está querendo dizer? É o conceito básico, né, da análise técnica.
tendência é quando os preços eles estão tendendo, eles estão se movendo em uma determinada direção. Tá? Aqui, por exemplo, no Ibovespa, nós podemos ver que ele está em tendência de alta. Né? O conceito de tendência ele foi estabelecido por Charles Dow, um dos criadores do Wall Street Journal, um dos criadores aí do índice Dow Jones, considerado um dos pais da análise técnica. Ele conceituou a tendência de alta como fundos, topos e fundos ascendentes, ou seja, um acima do outro. Na tendência de alta, há a formação de um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais alto que um topo anterior. E aí o movimento futuro dos preços é um fundo mais alto que o fundo anterior. E assim por diante, tá? Então aqui, por exemplo, ele fez um fundo, ou seja, ele fez uma mínima, parou aqui e voltou a subir. Então este fundo ele tem que ser mais alto que o fundo anterior. Tá? Então essa é a tendência de alta. Então quando a autora ela se refere à expressão tendência, ela está se referindo a este conceito. Tá? Então ela está dizendo o seguinte: para que os preços venham parar de se comportar de acordo com a tendência na qual está ocorrendo, é necessário que ocorra um evento, não uma interferência. Né? Ela faz a distinção de interferência e de evento. E aí ela fala que é o seguinte: no mercado de câmbio, a média diária de oscilação de pontos é de 120 pontos. E aí é o seguinte, de repente você tem uma oscilação num dia de 1000 pontos. Então ela fala aqui para você parar e analisar se essa oscilação de 1000 pontos é uma interferência ou um evento. Né? E aí no caso um evento, você vai ver se algum banco central de determinado país, ele mudou alguma política monetária, alguma questão assim. E se este evento que ocorreu, ele tem o poder de mudar a tendência, tá? Então ela faz essa distinção aqui. Tenha cuidado ao rejeitar um movimento de preço inexplicável como uma interferência apenas. A interferência pode liderar. Os eventos mudam os preços com certeza e com a interferência. Você nunca sabe, tá? Então por isso que é muito importante a gente ver isso aqui, porque na nossa metodologia de trading, pelo menos no método que eu ensino e no método de análise que eu faço dos ativos, eu gosto de, digamos assim, operar apenas os ativos em que já estão em tendência. Tá? Então, eu nunca pego um ativo que não formou, por exemplo, o primeiro pivô da tendência. Porque quando você pega lá no gráfico e você identifica a oscilação muito grande de preço de um determinado ativo, eu sempre digo, e isso eu falo todo dia, porque eu faço um vídeo de estudos diário, que eu chamo de olho no mercado, e eu mostro, e aí eu pego lá as 3 ações que mais subiram e que mais caíram, para poder ver aí como elas estão se comportando. E na imensa maioria das vezes eu falo, olha, subiu, por exemplo, essa semana agora, eu não sei se foi IRBR3, subiu 57% num dia. É uma coisa assim, maluca. A média de alterações de preços é de 1%, 2%. Um preço subir 57% é uma coisa fora do normal. Então eu sempre digo o seguinte: a oscilação, seja para alta, seja para baixa, do preço de um dia, ele não forma a tendência. Então a gente não está preocupado. Tem muita gente que às vezes pega e já vem me perguntar o que eu acho do papel X. E aí eu vou lá olhar o papel X, o papel subiu muito hoje, o que eu acho? Eu falo, olha, eu não acho nada. Assim como ele subiu muito, ele também cai muito. Tá? Então, a oscilação de preços de um único dia não forma a tendência, tá? Então, assim, esse é o modus operandi que nós utilizamos para identificar a interferência da tendência. Tá? Então você fala assim, como que você, no seu dia a dia, separa a interferência? Olha, a interferência, ela não tem a capacidade de agir nos preços
no longo prazo, digamos assim. E esse longo prazo pode ser até mesmo horas, tá? Então eu estou analisando lá o gráfico de 1 hora, o gráfico de 60 minutos. E dentro dessa análise, o nosso modus operandi, ele é de esperar a formação da tendência, tá? Porque, então, no gráfico de 1 hora, eu posso estar analisando lá o gráfico de 60 minutos. Tá? E de repente tem um candle barra elefante altista, onde a oscilação dos preços ela sai fora da média, ela ocorre, né, de um grau maior. Essa oscilação, ela sendo muito acima da média, ela não serve como gatilho, como referência para que eu venha fazer uma determinada operação. Tá? Porque o seguinte, se o mercado decidiu subir, que os preços vão subir muito a partir daquele determinado momento, o efeito dessa alta ela vai perdurar durante um tempo maior. Tá? Se é um evento, esse evento tem o condão, a força, a capacidade necessária para mudar, tá, a direção dos preços. Tá? Então, a minha referência é a formação da tendência nos gráficos. E eu nunca opero antes de formar o primeiro pivô da tendência. Porque sempre quando está em tendência, ele forma o primeiro pivô, confirma o primeiro pivô, com o preço rompendo e indo formar o segundo pivô, e aí forma o terceiro, o quarto e assim por diante. Tá? Então, né, esse é o nosso modus operandi. A interferência surge de um choque externo que pode ser grande ou pequeno. Qual a relação da interferência com a aleatoriedade? Muito do que é considerado interferência não é realmente uma surpresa, nem é realmente imprevisível. E aí ela fala aqui, ó, sobre relatório de folhas de pagamento não agrícolas. É o chamado payroll, tá? Payroll, geralmente ele ocorre em sextas-feiras, é o dia em que a economia americana solta relatórios sobre emprego, sobre renda, sobre consumo, sobre uma série de fatores lá, de áreas da economia. Tá? E conforme for o resultado, o mercado ele reage de determinada maneira. Muitos day traders de índice de dólar, né, mini índice de dólar ou contrato cheio, eles não operam no dia de payroll, tá? Então, se você é day trader, é bom você monitorar os dias que tem payroll para você não operar. Assim como quem opera ações, né, é bom você ficar atento naquelas ações que você opera, você saber quais são os dias em que haverá a divulgação, né, de balanços, né, que geralmente é trimestral. Tá? E aí é o seguinte, uma coisa que eu aprendi é que muitas casas de análise emitem relatórios semanas antes, falando de tudo aquilo que eles acham. Tá? Foi, sei lá, meses atrás eu li aí, tive me dei o trabalho de ler algum desses relatórios, e aí, quando saiu os resultados, e olha que é uma casa de análise respeitada, tá? E assim, é séria, essa casa de análise é séria, tá? Eles erraram, foi, sei lá, 80, 90% das previsões. Então assim, pra que você vai ficar fazendo previsão em uma coisa que, né, você não sabe? Então, é melhor você ficar de fora do papel, do que você ficar dentro, né, sem saber se vai vir uma onda enorme para cima ou se vai jogar o barco, né, afundar o barco. Então assim, né, para conseguir monitorar de uma maneira mais assertiva é muito difícil, tá? Olha só, o melhor gestor multimercados é o Luiz Stulberger, né? Ele é o gestor de investimentos multimercados, ou seja, investe em ações, investe em moedas, em juros. De todos esses gestores que investem em tudo isso, né, lá fora os fundos multimercados são chamados de hedge funds. Tá? No Brasil, de todos os fundos multimercados, de todos os hedge funds brasileiros, ele é o que mais ganhou dinheiro. Ele é o mais famoso, é o que pelo menos tem o melhor resultado, né, em toda a história aí do fundo verde, que é o fundo dele. E é o seguinte, eles investem mais de R$500 milhão por ano, tá, em relatórios, em informações, em dados.
tá? Existem cientistas de dados que analisam, engenheiros de dados, economistas, que montam, tá, robôs e uma série de instrumentos, ferramentas, a fim de levantar determinados dados, tá, do que ocorre nos mercados, etc., para poder vender essas informações, tá, para grandes fundos, tá, porque nem tudo está, claro, né, no mercado, né, tem muitas informações ocultas, né, etc. Então, você, né, tem que saber fazer, né, uma filtragem aí dessas informações do mercado, tá? Então é muito importante este fator, ok? E eu coloco aqui para poder ver a questão aqui do volume, porque o meu microfone de vez em quando ele dá problema, e também a questão do tempo, tá? Porque né, o desafio de uma leitura comentada é esse, né? É de fazer, de construir, né, um conteúdo, né? Fazer um vídeo, um áudio, com um tempo que seja razoável, né? E aí eu acabo fazendo eu marco aqui os pontos principais, mas diante da conversa, como eu trago outros elementos, né? E eu trago explicações que eu acho que são importantes, principalmente, né, de acordo com a nossa realidade. Então eu acabo tendo que fazer, né, uma espécie de ter jogo de cintura, né, analisando aqui, ó, o prazo, o tempo que já passou, para poder ver se é importante ou não ler determinadas partes, para não ficar maçante a nossa leitura, tá? Então essa parte aqui, por exemplo, eu vou passar, né, lembrando que aqueles que tiverem dúvida pode, né, ler o capítulo, e qualquer dúvida pode fazer a sua pergunta, tá? Então vamos falar um pouco sobre indicadores. Lá ela falou sobre interferência. Então basicamente o que eu disse supre, sabe, a necessidade, todo o conhecimento necessário para poder entender essa parte aí do capítulo. O indicador é um cálculo que você coloca em um gráfico para identificar os eventos do gráfico, principalmente se o preço está tendendo, o grau de tendência e se um ponto crítico da tendência está sendo atingido. A finalidade dos indicadores é explicar e melhorar sua percepção do movimento dos preços. E aí nós temos algumas características de alguns indicadores baseados em julgamento. Este grupo inclui métodos de reconhecimento de padrões visuais, tais como análise de barra, linha e padrão, assim como candlesticks. Candlesticks são esses candles, essas velas vermelhas e verdes, tá, que nós colocamos nos gráficos. É um tipo de gráfico, tá? E o candlestick, ele nos dá informação importante, que a composição dessas velas, elas nos dão a informação da máxima, da mínima, do preço de abertura e do preço de fechamento, tá? São 4 os tipos de informação que eles nos dão, tá? O pavio superior, eles nos mostra qual foi o preço máximo dessa negociação, o preço mínimo, o pavio inferior, o começo do corpo do candle. Como esse candle aqui é vermelho, ele mostra que a negociação ela começou aqui, ó, na parte de cima do corpo e ela terminou na parte de baixo. Quando você vê um candle verde, é porque a negociação ela começou na parte de baixo e terminou na parte de cima, tá? Candle verde é quando o preço subiu, candle vermelho é quando o preço caiu. E aí, utilizando essas 4 informações que os candlesticks nos dão, nós conseguimos identificar determinados padrões, tá? E como aí os traders, os negociantes, os operadores se comportaram no mercado, ok? Por exemplo, esses candles muito pequenos, com corpos muito pequenos e pavios na parte superior e inferior, eles são chamados de dojis, né? Eles são candles que demonstram dúvida. Quando o preço chegou nessa região, o mercado começou a ter dúvida se teria força suficiente para começar a subir. Então eles começaram a vender, né? E aí muitos que estavam comprados ficaram com dúvida se iam vender mesmo, tal, até que chegou num ponto em que o número de vendas foi maior do que de compras e fez com que o preço caísse. Até que chegou num determinado patamar em que o mercado entendeu que estava barato e começou a comprar,
né, sendo o número de negociações compradores maiores do que as vendedoras, e isso faz com que o preço suba, tá? Então esse é um indicador aí de julgamento. E os indicadores baseados em matemática. O grupo matemático inclui médias móveis, regressão, momento e outros tipos de cálculo. Como eu disse, essa linha verde é a média móvel aritmética de 20 períodos, tá? E a composição desse indicador, ele se dá através de uma fórmula matemática, tá? Então, perdão, este é um indicador baseado em matemática, ok? Cada indicador funciona melhor em uma situação e menos em outras, tá? Identificar a tendência é sempre sua primeira tarefa. Isso aqui é absurdamente importante, tá? Se eu fosse resumir tudo que eu disse, né, neste conteúdo aqui agora, nessa leitura deste capítulo, o mais importante é isso. Identificar a tendência é sempre sua primeira tarefa. Em um mundo perfeito, primeiro você determina se o seu título está seguindo uma tendência ou se está negociando lateralmente. Então aplica o indicador apropriado. O foco na tendência é necessário, tá? Se o preço ele não está em tendência, ele está andando de lado, conforme nesta faixa aqui, não tem como você fazer a projeção futura dos preços, seja para baixo, seja para cima, e aí não tem como você fazer tomar nenhuma decisão, tá? Então a primeira coisa e a coisa mais importante que você faz é identificar a tendência, tá? Então se há tendência, você parte para o segundo passo, que é identificar quais indicadores você vai utilizar para aplicar na leitura da tendência. O motivo para você ter que escolher é porque os preços não se movem em linha reta, e mesmo a série de preços mais bem comportada mostrará retrações. Isso, na teoria lá do Charles Down, ele sempre nos fala sobre isso, que os preços eles não movem em linha reta. Por isso, o conceito de tendência. E aqui ela nos dá um gráfico mostrando que há movimentos de expansão quando o preço na tendência de alta ele sobe, e movimentos de correção quando ele cai. E ele cai até a linha de retorno do canal. Ele acaba formando um canal de alta, onde o movimento máximo ele respeita essa linha reta do canal, e o movimento mínimo ele respeita essa linha de baixo do canal, tá? E aí os preços eles se movem em tendência, né, formando topos ascendentes, ou seja, um mais alto que o outro, e fundos ascendentes. Então são topos e fundos ascendentes a tendência de alta. E aí você tem que ter a capacidade de identificar esse comportamento nos gráficos. E depois que você identifica esse comportamento nos gráficos, você aplica o indicador ideal, tá? Então olha só, ela dá até um exemplo que é de um swing trade. Você compra nos círculos e vende nos triângulos. Tá? Este é o modus operandi ideal ao operar tendência. Tá? Você sempre, depois do movimento de correção, você compra na tendência de alta, e quando esse movimento ele termina, ele chega no momento de exaustão, você vende e espera a correção para fazer uma nova entrada e assim por diante. Ok? Se você escolhe seguir a tendência, escolhe sofrer com ricochete descendente em uma tendência de alta, ou ascendente em tendência de baixa. E se você identificou corretamente a tendência, sua paciência é recompensada e a tendência retoma. No geral, a tendência é sua amiga, portanto, ir contra ela é arriscado. Quando ela fala sobre ricochete, ela fala sobre este movimento aqui, ó, de correção. Tá? Se você quer ficar posicionado durante toda a tendência, você não vai gastar com corretagem, né, quando você vender aqui nesses pontos, mas você tem que ter a capacidade, né, emocional de ficar comprado durante todo esse movimento. E para isso você utiliza indicadores, tá, para te auxiliar aí nas suas tomadas de decisão. Na maioria dos casos, mas nem todos, o preço que cruza o indicador é chamado de rompimento.
tá? Aí aqui ela fala um pouco sobre o conceito de rompimento. Voltando aqui ao próprio gráfico que ela nos mostra, o rompimento é, por exemplo, quando o preço ele fez essa máxima, ele caiu, e aí aqui ó, nós temos um topo. E aí quando ele vem e ele sobe acima deste topo, ele rompeu este topo, tá? E assim por diante, ele vai fazendo rompimentos. Você pode ver que ele sobe, ele forma um topo, cai, e aí depois ele cai até determinado local, tá? E depois ele volta a subir. Como referência, nós sempre utilizamos a média móvel, e no caso eu mostrei a média de 20 períodos. Porque o preço ele tende a respeitar essa média. Essa correção que ele faz, ele sempre faz nessa média subindo. É claro, ele sempre faz nela quando há tendência, tá? Ele não vai fazer nela 100% das vezes. Ele vai fazer nela, na verdade, 1/3 das vezes. A literatura já nos mostra que em apenas 1/3 nós temos tendência, tá? Mas quando ela ocorre, nós temos, né, a possibilidade de operar, tá? Nós temos a possibilidade de comprar mais barato e vender mais caro, tá? Essas são as ferramentas que nós temos para operar através dos gráficos, tá? E aí ela entra aqui no conceito de divergência, que é quando dois indicadores eles estão nos informando coisas diferentes, tá? As divergências elas geralmente ocorrem quando há uma informação determinada no indicador de preços e outra no indicador de volume, tá? E aí é o seguinte, como o volume ele confirma o preço, toda vez que o preço ele sobe, por exemplo, e o volume cai, você pode saber que essa alta ela é temporária, tá? Os preços eles não se sustentam em movimentos de alta se o volume não corresponder a alta também. Então os volumes eles têm que estar em níveis altos para que os preços se comportem em movimento de alta. E aí quando você pega dois indicadores, onde o indicador de volume ele mostra uma informação diferente do indicador de preço, você pode saber que você está diante de uma divergência. E a divergência ela é meio que uma maneira, digamos assim, antecipada de informação, tá? Ela nos dá né, você já sabendo que o volume confirma o preço, você não vai ficar posicionado, tá? Se o volume ele está em níveis baixos, você não vai ficar comprado, tá? Então essa possibilidade, este fenômeno, ele te dá base para você, para sua tomada de decisão, quando ocorrem essas divergências. Ela entra em alguns detalhes que eu vou pular para não ficar maçante, que é a nossa leitura, tá? Então ela trabalha lá com convergência e divergência, né? Você vai ler e ver se tem algumas dúvidas, tá? E me falar. E aqui eu passo rapidamente para o conceito de backtest, né? Que é um conceito muito utilizado, principalmente na análise quantitativa, mas também pode ser usado na análise técnica, que é você estabelecer alguns critérios, né, baseado nos indicadores, e você pegar esses critérios e aplicá-los ao histórico de preços, tá? Então você pega um critério de, por exemplo, correção na média de 20 períodos. Então você pega o critério seguinte: toda vez que o preço ele vem, ele toca na média e volta a subir, você compra. Tá? Mas aí você tem esse critério, né? Porque esse critério ele se adequa ao comportamento da tendência. A tendência de alta, ele vai na média e volta a subir, vai na média e volta a subir. Esse é o critério. E aí você pega esse critério baseado no comportamento dos preços. Você pode pegar mais outros critérios e somar a este critério, a fim de otimizar as suas operações. Então você, além do critério de correção na média de 20 períodos, você também utiliza, por exemplo, o critério de volume,
tá? Ele tem que corrigir, e aí toda vez que ele sobe e rompe, por exemplo, um topo anterior, ele precisa ter um volume acima da média. Então são dois critérios que, utilizados em conjunto, eles dão um maior grau de assertividade para suas operações. Então, através do backtest, você pega esses parâmetros, esses critérios, e você aplica ao histórico de preços de determinado ativo, né? E aí, com isso, você consegue identificar se esses critérios eles têm um alto grau de assertividade, tá? E aí você, com base nisso, é possível você aplicar, né? Você vai otimizando os parâmetros que você utiliza para operar através de backtest, tá? Então existem vários sites, várias plataformas que te possibilitam fazer backtests, onde você, né, coloca os critérios. Por exemplo, o MetaTrader é uma plataforma famosa, é a plataforma de automação de investimentos mais famosa, né, e ela te possibilita isso, né? A maioria das corretoras, o MetaTrader ele é gratuito, tá? Você não paga para utilizar o MetaTrader, tá? Então você pode fazer esses backtests através aí desses critérios, tá? E aí a autora ela desenvolve aqui, né, como que você faz backtests. Ela fala aqui sobre backtests, ela dá exemplos, tá? De você pegar médias móveis aqui, ó, de 10, 50 dias, numa faixa de 1000 dias, e aí como que você vai elencando as informações que você vai obtendo com o backtest, né? Você vai vendo, olha só, quais indicadores que você utiliza, tá? Para quais resultados que você tem de acordo com aquele critério que você estabeleceu lá no sistema para fazer o backtest, tá? E aí você pode ver aqui o ganho, né? Ele é diferente. Então olha só, no número em 178 negociações, 68,60% obtiveram um ganho, utilizando a média de 10 períodos. Aqui em cima ela fala sobre o critério que ela utilizou para ao usar a média de 10 períodos, tá? No prazo de 1000 dias. E aí você faz, né? Você vai fazendo, utilizando, você vai mudando seus critérios. Aqui no caso ela mudou o período da média móvel de 10 dias para 31, para 35, e aí ela vai tendo uma porcentagem diferente, tá? E aí a porcentagem, o que tiver uma porcentagem de ganhos, de acertos maiores, né, você obviamente vai utilizar no seu trading, tá? Ou vai pelo menos utilizar esse critério somado a um outro que também deu ganhos, tá? Para você ir otimizando as suas operações, tá? Então assim, né, você, através da análise técnica, através de indicadores técnicos, tá, você estabelece critérios, tá, e através desses critérios é possível você elencá-los e, em conjunto, utilizá-los em backtests. E aí você vai, né, à medida do tempo, aperfeiçoando o seu método de trading, ok? Então, basicamente, é isso que ela disse. Olha, estas são as informações, tá, deste capítulo, né? Aqui no final nós entramos, ela fala aqui, ó, sobre ajuste, né, do backtest, etc, né? Então eu vou ficando por aqui. O próximo capítulo é sobre gerenciando a negociação, capítulo 5, né? Então assim, se você tiver alguma dúvida sobre o capítulo 4, né, leu alguma coisa que você não entendeu, né, eu estou à disposição, tá? Para aqueles que são assinantes, em nossa plataforma, na área do clube de leitura, você tem como fazer perguntas, enviar perguntas diretamente para mim, ou fazer perguntas nos comentários, né, que eu respondo todas elas, tá? Se for necessário fazer um vídeo a mais explicando algum conceito técnico, obviamente eu faço, né, diante aí das dúvidas que possam surgir, tá? Então esse é o nosso modo, tá, de estudo aí, através de uma leitura comentada, né, onde eu pego, né, as informações que eu considero importantes, eu faço uma adaptação, não uma adaptação, não é uma aplicação à realidade na qual nós estamos inseridos, tá, para que haja uma explicação melhor dos conceitos abordados, tá, a fim de ter um entendimento melhor e mais profundo do livro, né, e conseguir ter
um aproveitamento melhor, né, da leitura, tá? Porque a autora, ela é americana, né, e ela é especialista no mercado forex, né, mercado de câmbio, e os exemplos dela, né, em grande parte das vezes é do mercado forex, tá? E aí a gente fazendo aí, ó, um comparativo com, né, o mercado, a bolsa brasileira, é proveitoso para que nós tivemos aí, ó, uma profundidade melhor e maior, ok? Então olha, eu vou ficando por aqui, tá? Espero aí ter atendido aí todas as expectativas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até o próximo capítulo.